Sejam bem-vindos, os visitantes também, apoiem o canal, se inscrevam. Antes de mais nada, como o nosso canal é um canal cristão, vamos fazer uma oração pedindo para o Senhor abençoar esse momento aqui. Fechamos nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, que o Senhor primeiramente perdoe nossos pecados, nossas falhas, as nossas iniquidades. Que o Senhor venha a nós, seja manifestado o poder do Teu Espírito Santo, a sabedoria, a direção. Abençoe esse trabalho. Os vídeos vão ser refeitos dessa série Bereana. Que o Senhor esteja no comando e no curso do que será falado, do que será acrescentado, do que será melhorado nesse instante. E repreenda toda ação do inimigo. Já agradecemos, em nome do Senhor Jesus, por esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, eu tinha inaugurado o canal e essa foi uma ideia inicial de fazer os filmes, os vídeos da série Bereana. O que seria isso? Seria a igreja, ela sempre passou por reformas. E isso não é nenhuma novidade quando a gente lê principalmente o Velho Testamento. O povo de Israel, o povo judeu, começava a viver, sempre viveu, aliás, sobre altos e baixos. Em tempos de obediência, em tempos de muita bênção do Senhor, né, manifestado no meio do povo, e também em tempos de muita perseguição, muita tribulação, em virtude da distância e da desobediência ao Senhor, né, desobediência à sua palavra. Então eu quis colocar, porque isso foi uma forma que eu acabei sendo convertido dessa forma, nesse formato. Por quê? Porque eu não gostava muito de religiosidade, não gostava muito de religião, eu não gostava muito de ritos, eu não gostava muito de toda aquela edumentária, todo aquele... Não gostava. Eu sempre gostei de uma coisa mais simples, direta, objetiva, esclarecedora. Então, quando eu fui alcançado, a forma que eu fui alcançado foi assim. Foi através usando simplesmente uma Bíblia, orar no início da reunião, seja em qualquer lugar. Eu podia estar numa lanchonete, poderia estar numa praça, poderia estar num parque, eu poderia estar em qualquer lugar, né? Na escola, no colégio, na faculdade, em qualquer lugar. Ou mesmo sentado na calçada, numa escadaria de um museu, de qualquer lugar, e abrir a Bíblia com uma pessoa, começar a ler, começar a refletir, começar a questionar, buscar respostas do meu coração, e assim foi. Então aqui é basicamente esse formato. Então por que se chama série Bereana? Então vamos entrar aqui na Bíblia, enfaticamente, e iniciar a gravação aqui na minha tela. Então é assim, a gente tem aqui a Bíblia que eu uso é a tradução João Ferreira de Almeida, essa versão, a primeira. Hoje em dia classificada aí como Almeida Corrigida e Fiel, mas é a primeira versão. Eu fiz um vídeo falando especificamente da vida desse irmão abençoado, que foi João Ferreira de Almeida, e foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português, né? Então eu vou colocar aí o link no vídeo para quem se interessar com a história dele. Então por que se chama série Bereana? Então aqui a gente está na capa, esse é o aplicativozinho que eu uso do Kindle, porque eu não gosto muito de propaganda. Quando você usa a Bíblia na internet, online, é muita propaganda. Então aqui é limpo, não fica aquela coisa pesada, né? Pelo menos eu prefiro assim. Então a gente tem aqui
os livros da Bíblia, né? São aí 66 livros, 40 autores, divididos aqui em Velho Testamento, que é a Velha Aliança, o Velho Acordo de Deus com o povo de Israel, e o Novo Testamento, que é o Novo Acordo, a Nova Aliança, por Jesus Cristo, estendida a todos os povos, não mais somente a nação de Israel. É todo povo, língua e nação que quiser seguir, aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui já fala do Novo Testamento, dos Evangelhos e as cartas, né, da primeira igreja, a formação da igreja no primeiro século, e a comunicação entre eles era por cartas, e acabou-se aqui, surgiu, né, foi configurado, ou configurada, né, melhor, a doutrina da igreja. Nasceu a doutrina também. Então vamos lá em Atos, capítulo 17, e aqui no versículo de 10 ao 11, que justamente vai falar dessa passagem, e a gente vai entender a origem desse nome. Então, Paulo e Silas, no primeiro século, eles viajavam naquela região, as cidades próximas, para pregar o Evangelho. Primeiro o Evangelho foi pregado aos judeus, depois aos gentios. Então aqui eles estão numa fase de transição. Estão começando a pregar não só para cidades israelitas, mas já estão saindo, né? Eles foram ali para a área da Turquia, para a área da Síria, foram ali para a área da Grécia e chegaram até a Itália. Então aqui a cidade de Bereia, se não me engano, são gregos, né? Ali na região da Grécia. E logo de noite os irmãos, versículo 10, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebendo a palavra com toda avidez, examinando diretamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. De sorte, muitos deles creram, bem como o número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, assim, está confirmando aqui mulheres gregas, né? Então é uma cidade da Grécia. Então aqui a Bíblia diz que foi uma atitude nobre, né? Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, a nobreza foi classificada aqui com essa atitude. Então, é uma atitude que Deus se agrada. Puxa vida, vocês se debruçarem sobre a minha palavra. Não é somente para o pastor, para quem é ministro, ou faz parte do clero, um padre, um bispo, um papa, um pastor, um evangelista, um presbítero da igreja. Isso não é privilégio deles. Inclusive, no meu vídeo, onde eu coloquei lá, falando sobre João Ferreira de Almeida, já tinha falado que ele era uma pessoa pobre, uma comunidade pobre de Portugal, e aí ele tinha um desejo que as pessoas fossem libertadas através do conhecimento, através da leitura da Bíblia. E não tinha nenhuma Bíblia traduzida para o português. Então, o real propósito, o fiel propósito da vida dele foi traduzir com esse sentimento no coração, e foi muito abençoado. Inclusive no período de reforma, né? Reforma protestante. Engraçado, não é protestante. Esse nome está errado. Nós não estamos protestando contra a igreja do Senhor. Nós não estamos protestando contra as denominações. O movimento, pelo que eu vi aqui de João Ferreira de Almeida, ele simplesmente traduziu a Bíblia para o português
As pessoas lendo, elas viram que muita coisa estava incongruente com a palavra de Deus. A instituição religiosa, a denominação, que é chamada de igreja, mas não é a igreja espiritual, o corpo de Cristo. São as instituições que foram sendo formadas, foram sendo fundadas. Então, as denominações cristãs, assim chamadas, começaram a se afastar do Evangelho, se afastar das Escrituras. E esses movimentos de reforma protestante, que não é protestante, deveria chamar reforma às origens. Reforma para as origens, voltando às origens. Simplesmente assim, você não está protestando. Você não quer o mal, você não está brigando. Você está querendo ser o mais fiel, chegar o mais próximo a cumprir aquilo que ninguém cumpre 100%. E nós somos falhos e a nossa natureza humana é pecadora. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento espiritual. Agora, a gente tem que ter essa atitude de ser uma pessoa melhor a cada dia. O meu de hoje tem que ser melhor do meu de ontem. E o meu de amanhã tem que ser melhor do que o meu de hoje. Então é um processo de aperfeiçoamento. Então, os irmãos daquela época viram que estava se afastando. Isso já tinha acontecido no passado. O povo de Israel, leis humanas, sendo doutrinas, rituais, doutrinas, coisas, até heresias, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, coisas folclóricas, coisas, mitos. A Bíblia diz que são fábulas populares, que passaram a ser mais importante e se misturar. A palavra de Deus ela é pura. Ela é a vontade manifestada. Deus usou os homens para revelar a sua vontade manifestada na terra, aqui nesse mundo, através dos homens de Deus. Toda a palavra é inspiração de Deus. Eles não escreveram por si próprios. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então o homem é simplesmente o meio. O inimigo ele usa pessoas. E Deus usa pessoas também. A manifestação da vontade e das coisas espirituais, ela é manifestada na terra pelos homens, como nós, se fôssemos ali ao meio, para materializar a vontade, ou do inimigo, ou a vontade de Deus. Porque é você que está aqui, vivendo nesse mundo. Deus precisa de você, precisa do homem. E o inimigo também precisa do homem, porque quem vai interagir com as pessoas é você. Quem vai chegar para você e falar, passar uma ideia, fazer você acreditar em alguma teoria, né? E a partir daí você vai ter a ação. Você vai viver por um propósito. Você sempre está vivendo por um propósito. A sua vida secular, você vive por um propósito profissional. Ah, eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero... Nem todos, né? Hoje em dia, crescer, eu quero estudar, quero me formar numa profissão, quero constituir família, quero ter filhos. Isso para quem é sensato, vamos dizer assim, porque hoje o mundo não quer isso. Muitas das pessoas não querem isso. Né? Isso seria, digamos assim, um mundo mais conservador. Né? É isso. Você passa seus valores para o seu filho, para a sua família, né? Que a gente sabe que se a gente for pessoas justas, corretas, né? Andar conforme a lei dos homens, obedecer a lei dos homens, obedecer a lei de Deus. Então a gente passa aqui, sabe que a gente vai ser mais bem-aventurado, porque a gente não vem a sofrer, mas você vai colher frutos disso. A gente acredita, como cristão, que você colhe, você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Então aqui nessa escritura
foi um ato nobre de voltar às Escrituras e realmente a gente vê se está tudo correto, se está tudo conforme a vontade de Deus, porque aí a palavra é soberana. Ela, ela é a nossa carta máxima, né? Então, a partir dela que vem todas as coisas. Eu não conhecia o Senhor Jesus pessoalmente, mas através da palavra, hoje eu conheço o Senhor Jesus espiritualmente. Mas primeiro veio a palavra, tem que dar luz, cingir-vos os vossos lombos de conhecimento, diz o Senhor. Por quê? Porque você precisa desse. Você precisa que sua mente seja liberta. Você precisa do conhecimento. E o conhecimento realmente liberta. Então, os cristãos aqui de Tessalônica, eles tiveram essa, esse ato de nobreza e foi elogiado por Paulo aqui. Foi a atitude deles foi elogiada por Paulo, com certeza pelo Senhor, né? Então aqui você começa, porque uma coisa é você ter a sua religiosidade e outra coisa é você realmente buscar aquilo e viver aquilo, uma essência do seu coração, você dá o devido espaço para Deus na sua vida. Eu vou falar aqui, por exemplo, na nossa carreira, no nosso mundo, na nossa vida mesmo aqui, no mundo secular, que é que a gente vive. Então, a gente tem uma carreira profissional, você vai estudar, você vai se dedicar, né, ter disciplina, passar as matérias, passar os cursos, você vai aprendendo, e praticamente você, desde quando você nasce ali, com 5 anos de idade, você já vai para a escola e nunca mais você para de aprender. Para aqueles que sabem que essa vida não é moleza, você não leva a vida na moleza, né? Você tem que estudar, você tem que adquirir uma profissão, uma habilidade e trabalhar. Se você for dar aula, se você for um técnico, se você for um artesão, mesmo para quem trabalha com artes, e isso tem que adquirir habilidades para que você faça coisas boas e as pessoas queiram comprar isso, né? De você reconhecer a sua qualidade, reconhecer o seu valor, o valor do seu produto, se você produz alguma coisa, ou o valor do seu conhecimento, se você presta serviço, consultoria, algo mais, para as pessoas. Então, é seu investimento na sua carreira profissional, na sua vida secular. A carreira espiritual é a mesma coisa. Ela não só tem a mesma relevância, mas está acima disso. A gente tem o investimento da sua carreira profissional é a sua vida inteira também. A gente nasce nesse mundo, de onde você veio, para onde você vai, Deus existe, Deus não existe, por que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci nessa família, por que eu nasci nessa cidade, por que eu nasci nesse bairro, por que eu nasci nesse país, né? Qual que é o propósito da vida, qual que é o sentido da vida. A gente fica perdido, né? Muitas pessoas estão com depressão, estão tendo dificuldades de achar o seu caminho, pelo menos ter uma autoestima boa, porque se perde, ficam se questionando o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Você, antes de perguntar várias coisas, que é válido, você já tentou sentar, né? Que a Bíblia é um manual de vida, nós cremos assim, ela é um manual de vida. A Bíblia fala de corações, de almas, de caminhos diferentes que as pessoas escolhem durante a vida. Quem teme a Deus, quem ama a Deus, quem não tem temor a Deus, né? Gosta de cometer iniquidade, gosta de prejudicar o seu irmão. Então a gente tem vários exemplos, né? O que acontece em nosso meio e como é um livro espiritual, ele repete, a história se repete.
em várias gerações. Então, para você que está com depressão, para você que não consegue, né? Então, é o momento de você parar e pensar e falar: a vida é uma coisa muito complicada. Então, eu vou entregar minha vida para Deus, eu vou buscar. Então, cabe o papel seu buscar, cabe o papel seu se interessar, saber que isso é realmente importante, o mais importante na sua vida. A gente tem a Escritura: colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele te dá a promessa, o Senhor Jesus aqui, ele te dá a promessa de que ele vai resolver toda a parada. Mas você tem que colocar ele em primeiro lugar, colocar o reino de Deus. E aonde a gente encontra o reino de Deus? No Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o anúncio da boa nova do reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós, porque tens recebido o Evangelho e o Espírito Santo. Então, esse negócio de depressão, cada pessoa tem uma dificuldade, um trauma, passou períodos difíceis na sua vida, nem tudo são flores, muita tribulação, muito problema de família que a gente tem hoje em dia, né? Problema de até morte. Agora a gente vê aí essa pandemia, né? Muitas pessoas morrendo, né? As pessoas estão morrendo, mas estão deixando famílias para trás. Já no trauma. E tudo isso precisa ser superado. Mas começa aqui, né? Nós temos aí os nossos irmãos de Bereia, realmente tiveram aí uma atitude nobre de buscar na própria palavra de Deus revelada. Ali tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, quando você faz isso de uma maneira concentrada, focada, você tem disciplina, você tem interesse, Deus vai começar a olhar diferente para você. Porque ele se interessa pela minha palavra. E ele vai te olhar diferente. Essa atitude já move o coração de Deus. Deus se sensibiliza com isso. Por quê? Se a gente for aqui em João, capítulo 14, versículo 21. Então, aqui. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler de novo que é importante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É bastante profundo, porque o Senhor, a gente tem milhares de religiões, milhares de religiões. Qual é a coisa mais importante para você chamar a atenção de Deus? É aquele que ouve a palavra e guarda no seu coração. Todo mundo fala de Deus. Cada um tem a sua versão, cada um tem a sua maneira. Muitas religiões, muitas doutrinas, muitas pessoas acreditam em Deus. Mas o que comove o coração de Deus? O que prova realmente que você ama a Deus? É você falar: não bebo, não bebo, não roubo, não mato, não jogo. Não é isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nesse aspecto aqui da palavra, não tem nada a ver. O que Deus está falando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então a responsabilidade é sua de buscar.
É tua responsabilidade de buscar. Tua responsabilidade de querer. É tua responsabilidade de se interessar. Porque você aprendendo da palavra de Deus, você não vai matar, não vai roubar, não vai estuprar, não vai jogar. Porque isso é tudo consequência. Né? Primeiro vem a palavra, primeiro vem o conhecimento, primeiro vem o aprendizado, depois você vai exercer a sua fé. Hã? No vídeo passado, né, na primeira versão, fala assim, aqui é a grande diferença de você frequentar uma religião e de você realmente ser um homem ou uma mulher espiritual. Não significa que você frequentando templos, você já cumpri o meu papel. Não é assim. Tem muita gente nessa situação. Mas também não é para vir um monte de youtuber aqui e falar para você sair da igreja, da denominação que você está. Quem manda na sua vida, quem direciona a sua vida é o Espírito Santo. Então você vai orar. Aqui eu já estou falando para os crentes, né? Então você vai orar e vai perguntar para Deus: Deus, eu estou no lugar certo? Senhor, aqui o Senhor tem um propósito na minha vida, nessa congregação, nessa denominação? Aqui eu estou no lugar certo? Aqui realmente eu vou ser produtivo? É aqui que o Senhor quer que eu esteja? Deus vai responder sim ou não. É engraçado como vem pessoas que querem mandar na sua vida, né? Faz essa insurgência dentro. A igreja tem várias denominações, vários defeitos, tem coisas até que são blasfemas, são heresias. Deixa a pessoa ter um relacionamento sincero, uma intimidade com Deus. Não é para vir aqui no YouTube e falar, sai da sua denominação, fica em casa. Não é assim. Todos nós, quando não tinha YouTube, eu fui convertido por uma igreja. Alguém de alguma denominação chegou até a mim e me amou ali, amou a minha alma, amou a minha vida, quis realmente trazer a salvação. Porque com certeza aquela pessoa que não está em Cristo Jesus, ela está perdida, ela está sofrendo, ela está passando por um deserto espiritual. Então veio uma pessoa lá de uma denominação e me estendeu a mão para mim. Por quê? Porque ela tinha o Espírito Santo e foi guiada pelo Espírito Santo e fez aquilo movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo estava usando a igreja, a denominação, todas aquelas pessoas estavam fazendo o evangelismo. Então agora pega e fala, vocês saem da denominação que vocês congregam, porque todos os pastores são corruptos, são isso, são aquilo, são vendidos, né? E não adoram a Deus verdadeiramente, estão só interessados no dinheiro, não sei o que, na política, e sai todo mundo, fica em casa e fica assistindo YouTube. Será que Deus falhou tanto assim que todas as igrejas eu acho que deve ter no Brasil, sei lá, umas 30 mil, 40 mil igrejas, muito mais. Será que todas estão erradas? Igrejas que eu digo templos, né? De pedra. Lugar de congregação, de oração, de reunião dos irmãos. 40, 50 mil, muito mais que isso, 100 mil, muito mais. Sei lá, muito mais. E todos estão errados? Todos os pastores são corruptos? Todo aquele que é levantado por Deus é corrupto, é vendido, é falso, é lobo em pele de cordeiro? Será que todos? Vou colocar uma generalização burra. Generalização burra. Não é assim.
que as coisas funcionam. As pessoas estão chegando agora, eu tenho 20 anos na minha conversão, não sei nada, estou começando a aprender agora. Eu respeito os anciãos, eu respeito aqueles homens que enfrentaram as religiões seculares, saíram com a Bíblia debaixo do braço e foram pregar com perseguição, muitas vezes apedrejados, em praça pública, ridicularizados, entendeu? Com a Bíblia debaixo do braço, sendo rejeitado, sendo xingado, sendo chamado de herege, sendo chamado de demônio. Eu respeito essas pessoas que chegaram aqui no Brasil e construíram o Brasil evangélico, o Brasil que teve que enfrentar a religião secular que veio na época do Império da Europa. Então, foi todo um trabalho, mas eles fizeram isso por vaidade, porque eles queriam criar a denominação deles, que eles queriam criar a religião deles? Não. Eles fizeram isso justamente porque, voltando às Escrituras, o Espírito Santo vai fazer esse movimento. Se a igreja não cumpre a vontade do Senhor, se a igreja, assim como a gente tem que fazer a vontade do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, para cada indivíduo, para cada crente, para a igreja é a mesma coisa. Se a igreja se afasta, Deus dá um tempo para a igreja se arrepender. Se não tem jeito, o Espírito Santo cai fora. Ele cai fora, porque ele não coparticipa de falcatrua, de mentira, de exploração, de charlatanismo, de manipulação de massa. O Espírito Santo não compactua disso. Ele cai fora. E começa tudo de novo. Quando eu era adolescente, eu me interessei em tocar instrumento musical e me interessei por violão e guitarra. E aí, é engraçado, eu morava ali perto no Butantã, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, e a gente tinha tanto o clube do Butantã, da prefeitura, que era clube de esportes, e tinha uma Casa da Cultura, né, que tinha apresentações naquela época eram bandas de rock, cada período tinha um evento cultural. E aí a gente ia quando tinha banda de rock. A gente era adolescente, aquela coisa rebelde e tal, não sei o que, é isso aí e tal. E a gente ia lá ver os caras tocarem os instrumentos e tal. E tinha essa presença bem perto, né? De ver um show ao vivo, de rock e tudo mais, sem precisar pagar, não. A gente não tinha muito dinheiro, a gente não tinha uma condição de vida abastada. Tinha um básico, para sobreviver, tudo, bacana e tal, mas não tinha dinheiro assim para ficar gastando. Então a gente ia lá, porque era de graça, então recebia os caras com aquelas guitarras importadas, a diferença é que tinha equipamento nacional, equipamento importado, né? Os caras que tinham acesso, quem era da classe média mais alta, conseguia viajar para os Estados Unidos e tal, e trazer livros, trazer muito material, muito conteúdo para estudar, para evoluir na música e tocar instrumentos importados, porque o brasileiro, o nacional, era uma porcaria. E a gente ia lá. E é engraçado, Deus me fez lembrar dessa história. Tinha um guitarrista muito bom. Ele era muito bom, mas assim, muito acima da média que a gente via o pessoal tocar. Ele ficava numa banda, aí a banda começava a fazer sucesso e tal, aí ele falava, cadê fulano de tal? Ah, saiu, não tá mais. Aí ele montava outra banda, porque ele não gostava desse oba-oba, ele não gostava de fama, de sucesso, de não sei o que, era uma pessoa
que tinha aversão a essas coisas. E aí quando a banda começava a fazer sucesso, crescer e tal, porque o cara tocava demais, né? Realmente chamava muita atenção. Tipo, é lógico que era ele que compunha as músicas. E aí ele saía da banda e montava outra e gostava só ficar nessa fase underground. Ficava lá, pá, só assim. Né? Então o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Fazendo um paralelo com a história, ele gosta das coisas simples, ele gosta que a mensagem seja passada verdadeira, ele gosta que realmente as pessoas se entreguem de coração, seja um propósito ali, porque o ser humano é muito vaidoso. Né? Então, qualquer coisa entra no coração humano, aí já começa a distorcer, já começa a ficar uma coisa artificial, não verdadeira. Então, assim, a mesma coisa com as religiões. Começa deturpar. Não é mais aquela coisa da origem, aquela simplicidade, aquela coisa constante, né? Aquela coisa serena, gostosa, um lugar que você sinta paz, sinta a presença do Espírito Santo. Aí vira business, né? Como o povo diz aí, o business, né? Tem que ter o manager, o business e tal, e aí, meu, inventa um monte de coisa, tal. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, o próprio Senhor Jesus, diz que o evangelho tem que ser pregado sem fermento. Não entre no fermento dos fariseus, que é aquela coisa religiosa, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando espaço, porque o povo gosta de show, o povo gosta de coisas megalomaníacas, né? E mega shows e isso, aquilo, e deturpa tudo. Deturpa tudo. Deus é simples, Deus é longânimo, o Senhor Jesus fala, eu sou humilde e manso de coração. É na simplicidade do amor, na simplicidade do Evangelho que Deus transforma, ali que é o que surge realmente os grandes milagres. Né? Então é isso. Então aqui a gente volta só uma câmera, um microfone e isso que Deus puxou minha orelha, né? Uma câmera, um microfone e uma Bíblia. No caso essa, sem propaganda, sem nada. Vamos aqui na nossa simplicidade. Não estou contra as denominações, né? Não vou contra nem o meu próprio ministério que eu congrego, mas aqui é uma coisa simples. Né? Até pedir, e tem aí o vídeo da confirmação, para que isso seja um trabalho evangelístico e também para aquele que quiser acompanhar a gente aqui e saber que um conhecimento adquirido aqui você possa colher frutos disso na sua vida e até compartilhar depois o que aconteceu. Né? Então aqui é uma coisa, sabe? É a diferença de você ser religioso e você obedecer a Deus verdadeiramente. Né? Os fariseus ficavam no templo, aquelas orações longas, né? Indumentária, aquelas roupas e tal. E tinha algumas pessoas ali que iam no templo que Deus falava com elas. Né? O Simeão lá que pediu para ver o Senhor Jesus, o nascimento do Messias, né? E Deus, a viúva também, Deus mostrou lá o Senhor Jesus, o bebezinho, ele contemplou, falou, nasceu o rei, nasceu o Messias, nasceu a nossa salvação. O cara explodiu de alegria. Então, assim, não é porque o ambiente é religioso que todas as pessoas que estão ali estão mal intencionadas. Muito pelo contrário. Então, uma denominação A, B, C, tem pessoas ali que são de Deus. Até da Babilônia, onde Deus fala, sai dela, povo meu, para que não incorram em vós
os crimes do passado cometidos pela Babilônia. Até na Babilônia Deus está falando, sai dela, povo meu. Tem povo de Deus na Babilônia. Né? Mas ele falou para a Babilônia. Tem gente falando, sai dela, povo meu, fala que todas as igrejas. Não é. Você tem a igreja de Esmirna, Tiatira, Filadélfia, a igreja de Éfeso. Cadê? Ele falou, sai dela, povo meu? Né? Ele falou, não. Para uns ele elogiou, para outros ele falou, se arrependa, senão retirarei o vosso castiçal. Que é o perigo, quando Deus retira o Espírito Santo da igreja. Aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Porque igreja vazia, ninguém sente a presença de Deus, aquela coisa morta, aquela coisa triste. Aí, infelizmente, foi reprovado. Né? Então vamos olhar aqui mais ou menos. É a condição que eu tinha falado do motorista e do motorista e do motorista mecânico. Então a fé é aliada ao conhecimento. Se você tiver fé, você é bem-aventurado. Mas Deus quer que você agregue conhecimento para você saber lutar com as suas armas espirituais, as armas espirituais que Deus te dá para derrotar o inimigo. Então isso daí você vai adquirir com o conhecimento e na prática. Então a fé aliada ao conhecimento. É assim que funciona. Então se eu sou motorista, estou dirigindo na rodovia, ou pego uma estrada de terra, não tem telefone, não pega telefone celular, sinal de celular, né? Não sei porquê, né? Se é via satélite, né? Por que não pega na estrada de terra que está a 11 quilômetros da cidade? É via satélite e tudo, não pega. Aí você está lá, não pega celular, quebra o seu carro, acontece alguma coisa, você fica na mão. Sem luz, difícil. Aí, se você for mecânico, você vai descer do carro e vai tentar consertar. E às vezes é uma coisa tola, uma coisa boba, e você conserta o carro e segue a sua viagem. Você vai perder só alguns minutos. Mas se você não for mecânico, você fica na mão. Você vai ir a pé até um vilarejo mais perto, na cidade mais perto, para pedir socorro, tudo, trazer alguém que possa guinchar o carro, ou possa rebocar o carro, para trazer, levar numa oficina na cidade. Então é um trabalho. E se você fosse mecânico, você mesmo consertaria e seguiria a viagem numa boa. É a mesma coisa. A fé aliada ao conhecimento te potencializa muito mais e evita muito sofrimento, evita muita perda de tempo na sua vida. Então é uma coisa que Deus fala, é necessário. É necessário. Quer ser bem-aventurado? Fé e conhecimento. São duas coisas que andam junto. Né? Por quê? Tem uma passagem, a gente vem aqui no livro, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Eu até tinha colocado aqui em vermelho. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Aqui depois ele complementa, né? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador praticando o bem. Então depois ele complementa aqui que muitas das vezes a gente sofre nessa vida, confie as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Não muda, não passe para o lado do inimigo. Né? Mas isso aqui é outra coisa.
Eu queria só enfatizar esse aqui, essa escritura aqui. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Então, a salvação não é uma. Ela começa, você recebe ela de graça. Mas você tem que, a partir daí, você vai viver a sua vida cristã, a sua carreira cristã, e muitos perecem. Muitos perecem. Infelizmente, lamentavelmente, muitos perecem. Então ele está falando que dificilmente um justo se salva por causa disso. A sua fé aliada a conhecimento, você vai gerar frutos. Você vai ser uma pessoa diferenciada na sua carreira porque você está atravessando todas as situações usando o conhecimento que te dá a sabedoria para fazer as escolhas da sua vida. Saber realmente o que se passa espiritualmente e muitas das vezes a gente leva golpes e tem que dar o contragolpe ou ficar quieto, simplesmente não fazer nada. Então aí que está a perseverança do justo, e a paciência do justo. Só que não é uma coisa que você, engraçado, na sua carreira secular, aí você estuda, faz curso, isso, aquilo, tal, faz estágio, tal, tal, você vive em função daquilo, né? Faz faculdade, pós-graduação, mestrado, né? Especialização, MBA, papapá, não sei o quê, tá sempre ali. Não, preciso melhorar, por quê? Por causa do dinheiro também. Você não quer ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e ganhar mal. Uma coisa é consequência da outra, né? Então, por quê? Porque o dinheiro vai te trazer conforto, vai te trazer reconhecimento, também vem através do dinheiro. As pessoas te pagam bem porque reconhecem o teu trabalho. O seu trabalho é útil, o seu trabalho gera riqueza. Então, aí você faz o seu salário, dali você faz o seu salário, né? E a gente vive correndo atrás de uma vida melhor, inclusive no Brasil, que é um país que, para quem eu já viajei para fora, e eu vejo que cada país, a nação é como se fosse a pátria, né? E os seus filhos, né? Os cidadãos são os filhos da pátria. Só que o Brasil é uma coisa que eles te puxa para baixo, o sistema te puxa para baixo. Tudo é difícil no Brasil, tudo é difícil, tudo é um dobro, né? Você tem algum problema de saúde, você tem o SUS aí, toda essa problemática, aí você tem que pagar a saúde particular, né, em dobro, né? Sem segurança, tal, aquela coisa, tal, tem o Estado prover segurança, mas você é assaltado direto, né? Então aí a pessoa vai ter que morar em condomínio fechado, pagar condomínio para pagar a segurança particular. Então o Brasil é um país que te puxa para baixo. Você, pô, em dobro, não vejo benefício nenhum, tal. Troca governo, entra governo, sai governo e essas coisas não são resolvidas. O interesse por trás maior, né? Não vou entrar na questão política aqui, mas tudo no Brasil é em dobro. Você paga imposto em dobro, mais que as pessoas lá fora, e o benefício que o Estado tem que te dar não tem. Aí você tem que pagar em dobro de novo, particular, né? Então é uma coisa, sabe, difícil, né? O Brasil não te ajuda, a pessoa. Por isso fala, o brasileiro não desiste nunca. Quer dizer, Deus já abençoa o povo brasileiro a ser perseverante, porque num país que só te puxa para baixo, você pode ser bem sucedido aqui, pode, né, ter as suas coisas, ter vitórias, conquistas, sim, mas é muito mais difícil do que as pessoas que moram num país desenvolvido, num país que tem as leis mais justas, num país que não tem tanta corrupção. Você vê as pessoas prosperarem melhor sem muito esforço, né? Mas o Brasil é complicado. Tem que reformar muita coisa no Brasil. Muita. Tem muita injustiça no Brasil. Muita injustiça. Muita. Mas não vou entrar na questão política.
Tá? Então, assim, é isso. Então, na vida secular, a gente vive respirando isso. E a vida espiritual, muitas das vezes, as pessoas deixam de lado. Se você é um ser que é formado de corpo, alma e espírito, você alimenta a sua carne, né? Toma café da manhã, almoça, tudo. Geralmente a sua alma através de sentimentos. Então muitas pessoas até compram um cachorrinho, gato, assiste ali um filme, distração, namoram, casam, tem filhos e aquela coisa, né? A sua alma, aquela coisa de sentimento. E muitas vezes o espírito fica de lado, a pessoa não faz nada. Depois de nascer espiritualmente e crescer espiritualmente, você não faz nada, zero. Simplesmente zero. Vive uma vida material, vive uma vida somente terrena, mas você é formado de espírito também. E o espírito está raquítico, não está sendo alimentado. E as doenças espirituais são as mais pesadas, são as mais complicadas, porque é doença que te ataca a sua mente. A pessoa fica depressiva, às vezes a pessoa fica violenta, a pessoa fica frustrada, fica, sabe, um vazio tão grande dentro do peito, que já aconteceu comigo antes de ser convertido. Um vazio dentro do peito que eu não conseguia. Eu falei, caramba, não conseguia achar muito sentido para a vida. Né? Aliás, não tinha muito sentido a vida, não tinha sentido a vida. E aí, quando eu me deparei com isso aqui e tal, e aí a prática. Vamos ler, vamos orar, vamos buscar qualquer lugar, não precisa ser só no. Você pode estar numa biblioteca, numa escola, numa faculdade, você pode estar numa lanchonete, né? No shopping, numa praça de alimentação de shopping. Então, vamos ler aqui. A gente fica aqui toda hora falando, sabe, coisas fúteis. Vamos pegar a Bíblia aqui, abrir, vamos dar uma olhada. O que Deus fala nessa escritura? O que Ele quer? Claro, depois você parte por uma denominação que Deus vai te mostrar. Não são as 40 mil templos que tem de pedra no Brasil, todos são caídos. Não é assim que funciona. Então, assim, a denominação Deus vai te mostrar. Eu quero que você vá para lá. Deus ele vai enviar pessoas para te direcionar. Sem você perceber, ele já está trabalhando. Mas cabe à sua vontade interior. Então, essa série aqui, para aquele que quiser assistir e ver o que a gente vai estar passando. Então, aqui eu passei algumas escrituras falando sobre a fé e o conhecimento e que Deus ele ama aquele que ama a sua palavra, guarda no seu coração e obedece. Né? Não é você andar de joelho, rastejar e fazer sacrifício. Deus não gosta disso. Isso é coisa do passado. Deus, o que ele fala? Eu amo. Eu amo aqueles que amam a minha palavra, guardam no coração, obedecem. Eu sou, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, nós temos 66 livros, 40 autores, homens inspirados por Deus. O Velho Testamento guardado pela nação de Israel, o povo judeu guardou as 7 chaves disso daí, como se fosse a própria vida, mais que a própria vida deles. Isso foi guardado. E o Novo Testamento foi as cartas dos cristãos do primeiro século, muitas cópias, muitas cópias, muitas cópias, muitas cópias. Não tinha como ter fraude. Não tem como ter fraude, porque se fraudou uma cópia, tem 10 mil cópias. Sei lá. Como é que você vai fraudar uma cópia se tem várias, milhares de cópias? Então Deus já usou a sabedoria dele, que não teria como fraudar porque tem milhares de cópias, milhares de evidências. Não adianta. Você vai saber o que estava escrito originalmente. Então é o nosso manual de vida. Nosso manual de vida. Tá legal, irmãos? Então é isso aí. Fiquem na paz do Senhor. A gente vai ficar nesse formato aqui. E que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a sua vida. Esteja escutando essas palavras. Se verdadeiramente tem o Espírito Santo, você estará sendo abençoado.
se verdadeiramente guardar essas palavras no teu coração e passar a seguir, passar a praticar, passar a buscar a vontade sua própria. Então é o seu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Toda pessoa tem esse poder. Mas se você realmente buscar, desejar e buscar no teu coração, Deus vai te abençoar. Vai te abençoar grandemente. Porque essa é a vontade dele. Para que ele verdadeiramente é crente. Que gosta, que busca, que teme, que quer aprender, que quer adquirir conhecimento, sabedoria. E a partir do momento que você tiver tudo isso, você passa para outra pessoa também. É assim que a igreja cresce. De um em um, de dois em dois, vai crescer. É aquele formato simples que eu falei do passado. Funciona, é bem efetivo e não deixa a vaidade, essas coisas entrarem no coração, porque foi aí que Satanás caiu. Ele se engrandeceu e caiu. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo.